E você dizia que existia o Pelé e o Dico. Dico, é isso, era que o você apelido conhecia dele. o Dico e que muitas pessoas não conheciam esse Dico, que conheciam o Pelé, né? Inclusive ele mesmo falava sempre na terceira pessoa. Eu, na minha opinião, ele tinha, não era nem dupla personalidade, ele tinha 3, porque ele tinha tipo o Dico, o Edson e o Pelé. Então, às vezes ele era o Edson, às vezes ele era o Dico, que era esse cara com quem eu me relacionava, a gente jogava buraco, era brincalhão e tal. E o Pelé, que era a personalidade, e que ele mesmo dizia que ele tinha que ter outras mulheres e tal. E ele falava assim, por isso que ele inventou aquela história de amizade colorida que eu ficava repetindo, porque eu com 17 anos eu repetia o que ele falava, né? E aí era essa coisa, tipo assim, ele dizia, as mulheres ficam dando em cima do Pelé, ficam querendo ficar com o Pelé. Hoje, mas não se preocupa que na hora que o Pelé tava transando, eu tava pensando em você. Ele falava isso pra você? É, o machismo, né? Assim, e eu achava isso... Ficava na dúvida se era uma declaração de amor, se era um... Se eu tinha que agradecer ou se eu tinha que aceitar uma traição sem querer, entendeu? Sem achar que isso era legal ou era normal, ou que eu também queria, porque não era uma relação aberta, nem sabia o que era isso. Sim. Eu não podia fazer tudo, ele podia fazer tudo, porque ele não era ele, era o Pelé que fazia. Pelé. Então era um negócio muito doido na minha cabeça. Então, lembrando que foi minha primeira relação. Então, eu não sabia o que era uma outra relação e comparar, dizer, não, mas a outra era mais sadia, ou a minha outra relação era bacana, não era assim. Não tinha tido. Não teve um parâmetro, né, do que seria o natural e não. E você foi ter esse entendimento quando? Obviamente, quando eu me separei dele, aí eu fiquei mais ou menos um ano e pouquinho sem ter me relacionar com ninguém, e eu conheci o Beco, o Ayrton. Eu amo os apelidos. Aí o Beco, aí que eu me descobri como mulher, aí que eu realmente... Porque o Dico, o Pelé, ele me deixou com alguns traumas, e o Beco tentava me tirar esses traumas, sabe? Você abriu o jogo pra ele, do que você sentia? Não, inclusive, porque ele sabia. Quando eu ia transar com ele, eu falava algumas coisas. Ele dizia, mas quem te falou isso? Quem te botou isso na cabeça, que isso é certo? Quem te deu essa... Ué, a única pessoa que eu tive, né? Por 6 anos. E aí ele falava, não, tá tudo errado. Vamos começar tudo de novo. Reseta. Aí ele teve, sabe? A gente ficou 2 anos juntos, e depois que a gente separou, a gente ainda continuava se reencontrando. Vocês tinham remembers? Tinha, sempre, uma hora marcada, era sempre uma coisa assim. Mas depois que ele começou a namorar a Adriane Galisteu, não. Ele foi muito fiel, a gente não se viu nem nada, e aí depois teve a fatalidade. Nossa. E que você disse em algum momento que você meio que pressentiu também, né, que esse acidente iria acontecer. Eu falei para algumas pessoas, eu estava botando a voz num disco, e isso foi no sábado. E aí eu tinha falado que eu achava que ele ia sofrer um acidente no domingo, e na segunda-feira eu ia atrás dele. Eu falei isso para todo mundo no estúdio. Eu falei, porque eu sabia... Eu tenho umas coisas muito doidas. Você é sensitiva? Eu tenho umas coisas muito doidas. Eu ouço vozes, sabe? Eu sinto, às vezes vem por sonho. É umas coisas muito loucas que se eu te falar, vocês não vão entender direito, sabe? Que nem eu entendo. Às vezes uma sensação... Não, eu sabia quando ele ia ganhar, eu sabia quando ele ia se machucar, às vezes eu fechava o olho e ele dizia, e aí? Eu falava, engraçado, eu vejo você ganhando, mas eu não vejo você subindo no pódio. Aí fechava o olho de novo, você não vai estar subindo no pódio. E realmente acontecia. Ele me ligava do Japão e dizia, cara, eu ganhei, mas eu não subi no pódio, não me deram, não sei o que, blá, blá, blá. E eu ficava assim, às vezes, olhando pro telefone, e ficava assim, para ele me ligar. O telefone tocava, ele dizia, para de pensar em mim, que eu não consigo. O que você quer? Fala. Olha, então eu tinha essa ligação também, como casal. Essa sintonia muito doida, muito doida. Que eu nunca tive isso com mais ninguém, de ficar, tipo, me liga, eu quero falar e tal. Uma coisa de alma, né? Uma relação de alma. Porque as minhas relações foram poucas relações, mas muito fortes, sabe? Eu não tive assim muito. Depois eu até queria. Depois, quando eu me separei dele, e aí depois eu pensei em ser mãe, aí depois eu falei, não, eu preciso aproveitar, eu preciso dar, coisa que eu nunca tinha feito. Porque eu queria, né? E aí? Queria distribuir. Eu não consegui. Aí eu tive o Luciano, que eu queria ser mãe, a minha relação era essa. Aí a gente se separava, e eu ficava pensando, não sou mãe agora. Não posso botar qualquer... Você sabe como é que é a cabeça de mãe. Muda pra caramba. Muda muito. Aí eu falo, não vou botar qualquer pessoa na minha casa, não vou botar na minha vida. E aí danou-se. Aí depois, quando a Sasha começou a crescer e eu conheci o Ju, eu falei pro Ju, olha só, eu quero que você seja meu PA.
sabe? Vamos fazer. PA é o famoso Pau amigo. Vamos fazer isso, vamos deixar claro. Ele, claro, vamos deixar claro. Só que a Sasha tinha 14 anos. Eu falei, não posso apresentar, esse é meu PA, minha filha. Não dá. Eu falei, E esse PA tá vindo muito aqui, né? Muito, Então tá muito na minha vida. Então... E aí eu falei pra ele, então eu vou te apresentar como namorado. Ele falou, não, você falou que eu ia ser seu PA. Eu falei, pois é, mas eu tenho uma filha de... Ele com 9, uma filha de 9. E eu com a filha de 14. E a filha de 9 falava, vocês são amigos? Mentira! Ela fazia assim? Mentira! Ai, que maravilhoso! Luca, vocês são amigos. E a Sasha tava achando esquisito, eu vendo mais de uma semana seguida. E aí eu falei, você vai ser meu namorado. E se não der certo, não deu certo. E nisso a gente já tá 10 anos juntos. E eu é a pessoa que eu quero morrer do lado. É muito lindo ver a relação de vocês, assim, Nossa, né? E